E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Vamos falar de Libertadores, de Sul-Americana de novo, né? E o Grêmio tá on mais uma vez. O Imortal, né? Ressurge na Libertadores, uma vitória, cara, assim, das mais fundamentais, né? Assim, daquelas que a gente já, depois da segunda rodada, já dizia que a vida do Grêmio estava complicada, já era coisa assim de se preocupar até com o Sul-Americano e de repente uma vitória contra o Estudiantes na Argentina e o tal do Imortal, né? E o tal do Imortal, é impressionante, cara, a força deste cidadão aí, né? Deste cidadão, de altos e baixos, conquista título estadual, passa por momentos delicados, com derrotas relevantes na sequência, criticado, caçado por alguns, e o Grêmio ressurge, né? Com um jogador a menos, o Grêmio marca um 1-0 e sai vencedor deste duelo, tá? A lá Libertadores da América, né? No melhor estilo Libertadores, sem sofrimento não tem conquista de Libertadores. Não tô aqui dizendo que o Grêmio vai conquistar. Obviamente que os torcedores vão, né, ficar na sua torcida, vão fazer a sua fezinha. A gente, obviamente, aqui também vai torcer para a conquista do título de uma equipe brasileira. Daí a dizer quem vai ganhar o título agora é muito cedo, mas a trajetória de uma equipe ela é feita de altos e baixos na Libertadores, né? E o sofrimento ele vem agregado, né? Não tem jeito. Então a gente vai deixar um destaque aqui especial para algumas palavras do Renato Gaúcho. Não trouxe coletivo. Hoje, cara, assim, hoje eu ia abrir uma exceção. Hoje eu ia abrir uma exceção, eu ia ouvir alguns trechos, algumas palavras do Renato Portaluppi, mas infelizmente a coletiva do Renato não está disponível nem no canal do Grêmio ainda, nem no Arena Web, onde a gente costumeiramente a gente ouve as coletivas. Então, infelizmente, eu não consegui pegar nenhum trecho aqui. Podia pegar no Twitter e em outros canais, mas é aquela coisa, né, gente? Por questões de direitos de imagem, a gente acaba evitando. Mas tá aqui a imagem desse personagem, né? Que vai tirar onda e tem que tirar onda mesmo, né? E tem que este é Renato Gaúcho, Renato Portaluppi. Bom, hoje a gente também vai falar um pouco da polêmica do Fluminense. Ontem a gente não gravou o podcast e essa notícia estourou ontem, né? De que quatro atletas, né, participaram de uma festinha, né? Uma festinha, inclusive no mesmo hotel em que o Diniz reside. Então, quatro atletas participaram de uma festinha e eles foram afastados, né? Neste momento estão afastados do elenco. A gente vai falar um pouquinho deste episódio, tá? Cara, assim, do que a gente acha que pode acontecer. Porque são atletas importantes, tá? São atletas. John Kennedy foi um dos caras mais decisivos no ano passado para o Fluminense. Alexander, importantíssimo no maquinário também do Fernando Diniz. Então a gente vai repercutir também, assim como já aconteceu ontem. Infelizmente a gente não gravou, mas a gente repercute hoje, tá? Bom, vamos usar a agenda de jogos sem mais delongas. Tá aqui, tá? Estudiantes 0, Grêmio 1. Cara, assim, e antes do gol, o Cristaldo teve uma oportunidade, assim, absolutamente espetacular, né? Cara, assim, impressionante. O gol não saiu, o gol não quis sair, quis o destino que no contra-ataque com um jogador a menos o Grêmio fizesse 1-0, tá? Atlético Mineiro 3, Penharol 2. Cara, assim, coisas muito bacanas que a gente vê desse Atlético Mineiro e no Campeonato Brasileiro, no último podcast falando de Campeonato Brasileiro, eu já tinha falado, olho no Galo, no Atlético Mineiro, essa, essa nova gestão do Milito. É muito cedo ainda para dizer muita coisa, mas a gente já vê muita coisa boa, um time contundente, agressivo, mas que apresenta suas fragilidades, e são muitas, tá? E são muitas. O Galo abre 3-0. Cara, e essa finalização cruzada, esse tapa de esquerda do Gustavo Scarpa na cruzada é algo que assim, é qualquer parada, né? É qualquer parada. Ele marcou 2 gols nessa partida, fora outras partidas onde ele já fez a mesma coisa. Olho no homem, hein? Porque o Paulinho fica ali na grande área como referência, né? E ele participa e ele faz o segundo gol do Galo. Ele fica ali na grande área cara, assim, e deixa meio que um espaço aberto pro Gustavo Scarpa entrar pela direita, né?
ele chama a marcação, o Scarpa recebe. Tem uma dor de cabeça ali, né? É uma dor de... Você tem o Paulinho, você tem o Hulk se movimentando e o Scarpa entrando assim em diagonal pelo lado direito para bater, para finalizar com de perna esquerda, é absolutamente espetacular. Assim, é qualquer parada, o time tá ganhando consistência. É um time que, se a gente falar de força ofensiva, não tem nem o que a gente discutir. A gente sempre coloca no hall dos favoritos a qualquer competição. Um pouquinho abaixo, obviamente, de Palmeiras e Flamengo, que tem sido as duas equipes que vêm rivalizando praticamente em tudo, né? Em todos os títulos dos últimos anos, tá? Do conjunto da obra, é as duas equipes que vêm conquistando mais coisas. E o Galo vem logo na sequência. E a gente sempre coloca imediatamente após essas duas, em termos de favoritismo, tá? Temos imediatamente o Galo, até pela questão da dívida, né? Trocas de comando técnico, a gente acaba descendo o Galo um pouquinho assim nesse grau de favoritismo. Favoritismo não significa nada, gente, né? Às vezes o torcedor fica chateado, fica de olho aí, vai queimar a língua. Gente, não adianta a gente também ficar aqui, o Galo vai ganhar tudo. Não tem condições para isso. Agora, dá pra gente, colocando lado a lado com o Palmeiras, que tem a comissão técnica mais longeva do nosso futebol. Não dá, é um trabalho de longuíssima data, né? De um grupo que está fechado, que se conhece muito bem, que sabe trabalhar nas adversidades, e de um treinador que é incaível. Do outro lado, você tem a equipe mais rica do Brasil. Você vai colocar o Galo frente a frente com o Flamengo, é a equipe mais rica do futebol brasileiro hoje, apesar de também seguir uma política de troca de treinadores, como faz o Galo, mas é o elenco mais caro do Brasil, é a maior folha salarial do Brasil, é a equipe que tem mais receita no Brasil, a equipe que tem mais torcida no Brasil. Por isso que não dá pra gente também ficar aqui de demagogia, gente, né? Então, assim, às vezes o torcedor fica chateado, fica diminuindo o favor. Não, é favorito. Agora, frente ao favoritismo é apenas especulação, é igual o mercado imobiliário. Você vai sair na bolsa de valores e vai comprar um monte de ação da Petrobras, da Meta, do Twitter. Você não vai. Você vai olhar a tendência do mercado e você vai decidir se você vai comprar ou não. Ninguém é maluco. É a mesma coisa. A gente especular sobre futebol é isso. A gente olha a tendência dos últimos anos, as últimas conquistas, e a gente estabelece o grau de favoritismo. Isso não significa que vai acontecer, né? Porque às vezes o torcedor fica bravo, fica chateado. Isso não é desmerecer. Isso é desmerecer. Isso a gente olha o que está acontecendo. E de momento é isso, né? E de momento isso não significa que o Galo não vai ganhar. Aliás, neste momento, se a gente fizer um recorte deste momento, para mim a equipe mais interessante de se assistir hoje é o Galo. É o Atlético Mineiro. Hoje, isso é uma opinião pessoal minha. Se a gente fizer um recorte agora, o Galo, para mim, é uma das equipes mais interessantes, se não a mais interessante de se assistir. Marcou 3 gols, mas tomou 2. Então, assim, existem coisas boas e o trabalho do Milito, para mim, já começa a dar resultado, mas essa questão de manter a pegada, manter a concentração, manter a intensidade, isso já não é de hoje, né? Não é do trabalho do Milito. Então, vai ter muita coisa para fazer, né? E isso é algo que tem sido relevante em algumas partidas do Galo, para não conseguir conquistar resultados mais importantes, ou mais expressivos, ou mais contundentes. Então, algo para se prestar atenção, ficar de olho, né? Mas o trabalho é extremamente promissor, na minha opinião, tá? A gente vem de Libertadores e a gente vem para Sul-Americana, porque o Cruzeiro empatou, né? Empatou com o União La Calera. Partida de altos e baixos, o Cruzeiro teve seus momentos, também teve seus maus momentos. E o empate, até pelo conjunto da obra, a gente pode entender que foi interessante. Pode ter sido interessante. Cuiabá empatou com o Deportivo Garcilaso e o Corinthians perdeu para o Argentinos Júnior. O gol foi no comecinho do jogo. E aí já vem torcedor pegar no pé do Cássio. A gente vai trazer algumas aspas do Cássio, tá? Deixando no ar aí mais uma vez que pode seguir o seu caminho. Já aconteceu isso antes, tá, gente? Já aconteceu isso antes. Significa que vai acontecer nada. É só um momento de baixa da equipe. Mas existem coisas... a gente fez um podcast falando de Corinthians. E assim, a vida política não tá legal. A vida política tá tumultuada. E o futebol é só mais um reflexo disso. O que acontece no âmbito esportivo é um reflexo do que acontece nos bastidores do Corinthians. Tanto que eu até dizia assim, eu nem sei quanto tempo mais vai durar o Antônio. Se é que vai durar.
Talvez o Corinthians siga no mesmo caminho, assim, no mesmo caminho que aconteceu ano passado. O São Paulo demite o treinador, contrata o Dorival, e o Corinthians demite o treinador e contrata o Cuca à época, né? Assim, foi logo na sequência, né? As duas equipes demitiram seus treinadores. Isso pode voltar a acontecer. Olha, fiquei surpreso que não houve assim, uma movimentação muito grande em relação à queda do Antônio Oliveira. Não que eu concorde com isso, eu sou totalmente contra. Acho que tem que dar tempo de trabalho. É um treinador que estava no Cuiabá, por exemplo, isso não é um demérito, tá? Mas a equipe como o Corinthians é muito diferente, não só por aspecto geográfico, tá? No coração da cidade, coração não, mas é na capital paulista. O coração de São Paulo é o Centrão, né? Ali a Praça da Sé. Corinthians é mais a Zona Leste, né? Então, uma equipe que está na capital paulista, uma região extremamente povoada, tá? Muitos torcedores, muitos fãs. Uma nação. É como eu falei, é uma nação. Receitas muito maiores, valor do elenco muito maior. Então, assim, são uma série de situações diferentes, né, que podem condicionar o trabalho. E no momento de crise, né? Porque já não chegou no momento legal o Antônio. E no momento de crise. E a crise só vai se agravando. A crise só vai se agravando. Então, trabalhar dessa forma, sempre no limite, é muito difícil. Por isso que eu falo assim, eu não sou a favor da troca, da mudança de treinador, mas a gente sabe como é que funciona. E talvez a crise política seja o que faça com que o torcedor desvie um pouco o foco, a atenção, porque chega uma hora que o torcedor não aguenta, pega no pé e a diretoria vai na onda, né? Vai na onda do torcedor. Enfim, vamos trazer as tabelas aqui. A gente tem algumas notícias para passar, por isso que eu tô agilizando, tá, gente? Quero gravar em menos de 30 minutos, para não cansar ninguém, ficar tranquilinho. Aqui o Grêmio, respira Grêmio, era o lanterna do grupo C, uma vitória importantíssima fora de casa. Ah, tá na lanterna ainda, tá. Mas é o primeiro passo, né? O Grêmio vai ter que conquistar pontos fora de casa. E o primeiro passo foi conquistado. Então, um cenário em que o Grêmio era o lanterna, num grupo onde a gente podia colocar com um certo grau de favoritismo ao lado do Estudiantes, agora começa a dar sinais de recuperação. E eu acredito na classificação totalmente. Vamos aqui? Vamos seguir aqui o grupo do Atlético Mineiro. Tá aqui, o Galo lidera 100% de aproveitamento. E olha, eu acho que pintou aí o campeão da fase de grupos, hein? Acho que pintou o campeão da fase de grupos. Eu não sei. Ainda é um time que se desconcentra muito. De repente chega, vence mais 2 jogos, né? Chega na última rodada, já classificado, garantido, com a melhor campanha, e dá uma desandada, né? Aí o jogador já fica meio, né, desconcentrado, o treinador poupa jogadores. Isso pode acontecer, né? Isso já não é a primeira vez que isso acontece. Acho que foi Libertadores recente. O Galo estava muito bem. O Galo ou o Flamengo, se eu não me engano, deu aquela dormidinha e o Palmeiras foi até o final em quinta marcha e fez a melhor campanha. Se eu não me engano, não me recordo se foi ano passado ou no ano retrasado, tá? Mas foi assim, estavam todos bens. E aí na última rodada, como já está classificado, dá aquela baqueada, e o Palmeiras, que não tá ali para brincadeira, conseguiu fazer. Então, para mim, pintou melhor campanha da fase de grupos, Atlético Mineiro, mas a gente tem que aguardar, porque, como eu disse, às vezes chega na última rodada classificado, o treinador dá aquela poupada, dá aquela segurada, o que é normal, e aí nessa brincadeira alguém pode ir lá e pode dar uma mordida nessa melhor campanha da fase de grupos, tá? Sul-Americana, Cruzeiro tá aqui, terceiro colocado. Acho que o Cruzeiro não vai, tá? Não vai pro mata da Sul-Americana, infelizmente. Dá para chegar, óbvio que dá, sempre dá para se recuperar, mas é pelo retrospecto, gente. O que a gente tem visto do Cruzeiro nos últimos jogos, não é só pensando na campanha sul-americana. Se a gente olhar para a Sul-Americana, teve um empate com a Universidade de Quito, na sequência teve empate com a Alianza Petroleiro, que essa para mim foi uma das mais doídas, né? E que culminou até com a saída do goleiro, do Rafael. E o União La Calera agora. São 3 empates, né? Não é uma campanha, não é um fiasco, mas também não é uma campanha de excelência.
se engata 3 vitórias consecutivas, né? Dá para sonhar tranquilamente com uma classificação, mas, né? Mas a gente pega o retrospecto até de somando o Campeonato Brasileiro. Não é um retrospecto legal, a gente não vê evolução, tá? A equipe que tem... o partido do Cruzeiro é assim, pô, tem chance de marcar o gol, tem chance de vencer, mas tem chance também de perder, né? Tem chance também de perder. Não dá pra gente ficar só no recorte, pô, e se fizesse aquele gol? E se... Não, a equipe que tem oportunidades de gol, cria suas chances, às vezes perde chances claríssimas, mas também não toma gol de chances claríssimas dos adversários. Então, não dá pra... Dá pra ter muito otimismo? Não dá, né? Não dá, pelo retrospecto recente, gente. Mais uma vez, é o que eu tava falando aqui do torcedor do Galo, que às vezes fica chateado, pô, tá falando que não dá. Não, é o recorte de momento, gente. É o recorte de momento. Cabe à comissão técnica, aos jogadores em união, em conjunção com os torcedores, fazer uma parceria e mudar esse destino, né? E tentar mudar esse destino. Bom, vamos lá. Deixa eu seguir aqui. O Corinthians, né? Corinthians perdeu para o Argentino Júnior, segundo colocado do grupo. Um empate, uma vitória, uma derrota. A classificação ela é bem possível, na minha opinião, mas o retrospecto é muito ruim. O Corinthians, nas últimas partidas, parece que tem evoluído, né? É evoluído, assim. A questão defensiva, ela é um pavor. Ela é um pavor. Assim, é muito preocupante. A gente sabe que tem atletas de qualidade. Tem o Wesley, que é um garoto liso, né? Muito habilidoso. Muito habilidoso. Tem o Yuri Alberto, que passa por seus altos e baixos, mas é um centroavante, tem presença de área, peca às vezes na finalização. Eu acho que é muito mais por nervosismo, não da cobrança do torcedor, mas da cobrança que ele mesmo... Óbvio que tem a parcela de cobrança do torcedor, e ele já falou que isso incomoda muito, isso o prejudica muito, mas eu acho que a cobrança dele mesmo para com ele mesmo, tá? De, poxa, dá para fazer mais, eu sei que eu sou mais, né? Mas nessa ânsia de repente ser o cara definidor, o cara decisivo, o protagonista, ele acaba pecando. É um atleta que, apesar de ter chegado no patamar que chegou, ele ainda não está pronto para ser protagonista, infelizmente, tá? Infelizmente. E o torcedor cobra como protagonista, mas ele ainda não está pronto para isso. Ele ainda não, muito jovem, né? Ainda não está pronto para ser protagonista, infelizmente. A gente achou que ele chegaria no Corinthians para ser um cara decisivo, para ele ser o protagonista, né? Para ele ser o protagonista. Não aconteceu até hoje, né? Óbvio que, como eu falei, essas questões de ele mesmo se cobrar e da torcida o cobrar prejudica nessa questão, mas ele ainda não está pronto para ser protagonista. Então, assim, o convite que eu faço ao torcedor, óbvio que, poxa, o cara veio a preço de ouro, tem que ser protagonista. Concordo, entendo, tem gente que fala, isso é muito cruel. Não, o clube investe muita grana num atleta para ele ser protagonista, isso não tem nada de cruel. É a mesma coisa numa empresa. O presidente é contratado por uma grande empresa por, sei lá, salário de 100, 200, 300 mil, meio milhão de reais, para quê? Para ele ser protagonista, né? Ou não, vai chamar o cara para ficar ali sentado na cadeira. Não, um profissional que é contratado pelo preço que o Yuri Alberto foi contratado, ele é contratado para ser protagonista. Ah, mas aí ele não pode... Não, ele tem que ser cobrado. Ele foi contratado. Se ele aceitou, se ninguém forçou o cara a ir lá e assinar. Se ele aceitou o desafio de ser protagonista. Se ele não consegue exercer essa liderança, esse protagonismo, aí é outros 500, aí são outras condicionantes. Não concordo com algumas cobranças maldosas, como acontece com o Cássio agora. Sou totalmente contra, sou veementemente contra. Agora sim, a cobrança, ela é normal e ela é natural. Em qualquer setor, gente. Em qualquer... Não estamos falando do futebol, né? Antes que o Diniz venha e fala que o futebol é um mundo muito cruel, né? É um mundo muito cruel. O Diniz, eu acho que, como ele veio do interior paulista, eu acho que ele nunca andou a pé no centro de São Paulo. Eu acho que ele nunca andou a pé na 25 de março, ele nunca andou a pé ali no Brás, ele nunca andou a pé ali na Praça da Sé. Eu acho que ele nunca andou a pé, porque, né, ele entrou no mundo do futebol muito jovem, veio do interior, acho que ele não teve essa oportunidade para ele conhecer, passar ali a pé na região da Cracolândia, né? Eu digo São Paulo porque ele é paulista, né? E para falar que o futebol é um mundo muito cruel, né? E a gente tem notícias, né, desse tipo de evento. De fato, o futebol é um mundo muito cruel, Fernando Diniz. O futebol ele é um mundo muito cruel, né?
Quando a gente vê notícias como essa, a gente chega à conclusão que, de fato, o futebol é um mundo muito cruel, né? Eu sou de uma geração... Bom, a gente vai chegar lá. Vou chegar lá. Vamos com calma, né? A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Bom, Deportivo, Garcilaso e Cuiabá. O Cuiabá lidera esse grupo na torcida pelo Dourado. Lidera o grupo de momento. Está todo mundo muito próximo. Pode perder essa liderança nessa rodada, mas na torcida pelo Dourado para a classificação para o mata da Sul-Americana. Tá bom, vamos de Corinthians. Ou vamos de Renato? Vamos de Renato primeiro, né? Renato Portaluppi. Este é o personagem, tá? Diz que o time foi quase perfeito. Eu discordo do Renato, tá? Discordo do Renato porque teve uma expulsão do Vila Sante. E o gol saiu com um jogador a menos, tá? O gol saiu com um jogador a menos. Então, hoje fomos quase perfeitos. Porque perfeito é muito forte. Hoje fomos quase perfeitos. Porque perfeito é muito forte. Perfeito, aliás, é um adjetivo que eu acho que ele usaria para ele mesmo, né? Renato Gaúcho. E não digo aqui em tom irônico, tá? É um personagem que usaria esse adjetivo para ele mesmo. Mas o time se comportou bem, soube suportar a pressão do adversário, o apoio da torcida deles. Jogaram como um time experiente. Mais cedo ou mais tarde teríamos espaço, apesar de ter um jogador a menos. Quando você tem um jogador a menos, o adversário exerce uma pressão, você precisa de um contra-ataque, e foi isso que o Grêmio conseguiu. Teve muito espaço, tá? E conseguiu ser muito feliz. Mais umas aspas aqui, sabíamos que era um jogo pesado. Procurei colocar um time forte, alto no campo, e deixei nossos garotos para o segundo tempo, que eu sabia que iriam dar espaço. Todos cumpriram bem o seu papel, o que foi determinado. É muito difícil jogar aqui. A torcida faz uma festa pesada, mas gostei muito do que meu time fez em campo. Uma vitória que nos recoloca na briga por vaga na próxima fase. Buscamos os 3 pontos que deixamos de ganhar na arena. Já elogiei bastante meu grupo pelo que fizeram hoje em La Plata, tá? Encerro aqui as aspas do Renato, tá? E como disse o próprio treinador, né? Como disse o próprio treinador, é muito difícil jogar, né? Porque são duas camisas pesadíssimas. São duas camisas pesadíssimas. Aqui a tradição falava alto nessa partida. O Estudiantes, time extremamente... Sim, campeão de Libertadores. Mas o Grêmio também é. Né? O Grêmio é tão pesado, a camisa do Grêmio é tão pesada na Libertadores quanto a do Estudiantes. Então aqui era um duelo de gigantes. E o Grêmio se agigantou. Não estou dizendo que o Estudiantes se apequenou, de forma alguma. Tá? De forma, inclusive, chegou a fazer um gol que foi anulado, né? Foi marcado impedimento. Chegou à igualdade, inclusive. Tá? Mas o Grêmio se agigantou. Mostrou a que veio. Perdeu duas partidas consecutivas na Libertadores. Estamos na lanterna do grupo. Estamos praticamente fora. Ninguém bota fé mais. Não. Aqui estamos nós. O imortal ressurge, né? É imortal. Né? É imortal. Tá de parabéns o Grêmio. Assim, pelo... Acho que assim... Não dá para falar tanto de futebol, é mais pelo coração, né? É o que você pode entregar dentro do âmbito da emoção do jogo, e o Grêmio conseguiu essa entrega. De Corinthians, vamos de Corinthians. Cássio admitiu abalo com as críticas, né? E disse que está indo até no psicólogo e no psiquiatra, hein? Psicólogo e psiquiatra. Para quem não sabe a diferença, o psicólogo é aquele profissional que as pessoas vão e tem aquelas discussões, né? Aqueles debates profundos sobre o que está acontecendo na vida, alguns comportamentos, e de repente tentar analisar o ocorrido sob uma ótima... Gente, aqui é uma explicação de leigo, tá? Porque tem gente que acha que é inútil, né? O psicólogo. O psicólogo é inútil, não serve. Não, ajuda muito. Ele te ajuda a ver a vida sobre uma outra... A vida não. Alguns episódios da sua vida, né, que foram traumáticos, e nesse caso eu tenho certeza que é traumático para o Cássio, alguns episódios traumáticos sobre uma outra perspectiva, sobre uma outra ótica. Às vezes você não vai superar aquele drama, você não vai superar aquela cicatriz, mas você vai saber lidar com as situações. Tá? O psicólogo vai te ajudar a lidar com a situação. Aquilo vai te machucar, aquele episódio vai te machucar, vai seguir te machucando, infelizmente. Às vezes é um trauma que é incurável, mas ele vai te ajudar, né?
dentro do trabalho dele, que aí vai de profissional para profissional, a lidar com a situação. Isso não significa que você vai superar. Você vai saber lidar com a situação. Tá? E o psiquiatra vai te ajudar com aquela... vai analisar a sua situação em conjunto com o trabalho do psicólogo e vai te sugerir uma terapia. Além da terapia com o psicólogo, pode ser necessário, você pode estar com algum desequilíbrio hormonal, por exemplo, tá? E o psiquiatra vai te ajudar, tá? A rebalancear o seu organismo, se é que pode dizer assim, né? Se é que pode dizer assim. Bom, vamos lá. Ou não, às vezes seus níveis de hormônios estão normais, ele só vai te ajudar a se sentir melhor, né? Porque às vezes a cobrança das críticas é muito grande. Não é uma questão de faltar confiança. Eu tomei um gol que era defensável. Depois fiz um monte de defesas. Tudo bem, eu entendo. Quando começou o ano, sabia que seria assim. A conta iria sempre sobrar para mim. Se eu tomo gol de pênalti hoje, a falha é minha. Estou indo até em psicólogo, psiquiatra. Está, com todo perdão da palavra, está foda. Difícil. Tenho apanhado que nem o cachorro. Acho que o termo aqui é infeliz, né? Mas tudo bem. Outro desabafo do Cássio, tá? Que ele diz que tudo de errado que acontece no Corinthians sobra para mim. Tá? Se eu estiver atrapalhando o Corinthians, se não estiver agradando, para mim está muito difícil também. Tudo de errado que acontece no Corinthians sobra para mim, o time leva gol, a culpa é do Cássio, toma um gol de pênalti e a culpa é do Cássio, tá? Um desabafo, tá? Um desabafo de um personagem, de um ídolo. Eu sou totalmente contra. Já falei sobre isso aqui. Eu sou totalmente contra a perseguição, tá? O que acontece com uma lenda. Este cidadão é uma lenda do Corinthians. Ele é uma lenda do Corinthians. Se hoje o Corinthians tem Libertadores e Mundial, olha, é difícil determinar uma porcentagem, mas em grande parte graças a este cidadão. Tá? Que na final contra o Chelsea fez uma das partidas mais antológicas da história do Corinthians. Quem vive de passado é museu, de fato. Quem vive de passado é museu. Não dá pra gente ficar vivendo no passado. Isso aí já foi, e já foi há muito tempo. Tá? Mas a cobrança, a crítica, ela tem que ser feita de forma... tem que ser feita em alto nível. Ela tem que acontecer. Como eu falei, eu tava falando do caso do Yuri Alberto. Quando você contrata um jogador como o Yuri Alberto, você contrata para ser protagonista. Quando você tem um atleta como o Cássio no seu elenco, você o vê como protagonista. A crítica tem que ser feita com base no seu protagonismo. No protagonismo. Agora, a crítica desleal, e aí é que eu cito, aí é que eu coloco o quão grande é o Cássio para o Corinthians, na história do Corinthians. Porque você tem que cobrar pelo momento dele hoje. Pô, Cássio, foi mal, hein? Frangaço. Pô, você dava para defender essa parada aí, hein? Caramba, cara, vamos se concentrar pro jogo. Você fez duas jogadas atrás, você fez uma defesa impossível, agora você toma esse gol. Né? A crítica é de alto nível. Agora, algumas críticas são desleais. E são de pessoas que parece que não entendem da história do clube. Quem vive de passado é museu. Sim, não tô falando que não tem que ser criticado. Tem que ser criticado. Agora, eu acho que tem o tom correto para se fazer isso. Né? Existe o tom correto para se fazer isso. Só que, por outro lado, e aí sim é uma crítica, não às atuações do Cássio, tá? Não às atuações do Cássio. Eu não venho aqui para ficar apontando o dedo, falando que o erro foi bizarro ou não, tá? Até tem uma partida recente que o Cássio tomou um gol, muita gente falou que foi falha dele, eu disse que para mim não foi falha do Cássio, tá? Até defendi o atleta. E passei um pano, né? Porque praticamente 99% da imprensa diz que foi culpa dele. Mas para mim não foi, tá? Para mim não foi. O que eu digo é o seguinte: quando surge um bode expiatório, é fácil tirar o seu da reta. Quando surge um bode expiatório, é fácil tirar o seu da reta. E eu me recordo ano passado, né, várias conversas, ali na área mista, né,
vários não, pelo menos 1 ou 2 embates que o Cássio teve com o Rodrigo Vessone, né, do canal Meu Timão. Do canal Meu Timão. Que aí o torcedor pega no pé do Vessone, fala que ele faz um desserviço, que ele não é corintiano, que ele trabalha contra. Então, quando surge um bode expiatório, né, é fácil você ser grandão, você apontar o dedo, falar que o cara usa o nome do Corinthians para se promover, né? Ele que está fazendo um trabalho para ajudar o Corinthians, é fácil, né? É fácil. Agora, quando é na sua pele, né, seu Cássio, aí dói, né? Aí machuca. Aí o desabafo é de que você vai para o profissional de saúde, o que é correto, você tem que ir mesmo. Aí o desabafo é que se eu não estou ajudando, é vida que segue, né? Mas na hora de ser grandão, né? E apontar um dedo para um profissional que está trabalhando, como você está trabalhando, o senhor foi desleal também, né? O senhor foi desleal também. Então existe uma máxima, existe um jargão que diz que aqui se faz e aqui se paga. Tá? Não estou falando que o Cássio está pagando pelo que ele falou, de forma alguma. De forma alguma. Mas eu não acho que esse jargão é verdadeiro. Que assim, tudo que você faz aqui na Terra, você vai pagar aqui na Terra. Eu não vou por esse caminho. Eu só acho que assim, a leitura que eu faço desse ditado, desse jargão é o seguinte: se você não quer que aconteça algo com você, não faça com o outro. Porque senão pode acontecer com você. Tá? O que você faz com o outro pode acontecer. Eu vejo esse ditado por esse caminho. Não estou querendo dizer que o Cássio está pagando pelo que ele fez com os outros, não é isso de forma alguma. Eu estou dizendo assim: o que você faz com os outros pode acontecer com você. Né? Então, ali na hora de jogar para o torcedor, jogar o torcedor contra o Vessone, para ele ser caçado e xingado, ameaçado nas redes sociais, ali ele foi gigante. Ali ele foi o gigante Cássio, né? Agora, não. Agora, pô, né? Tá me fazendo mal. Tem que ir no médico. Ah, quer que eu vou? Quer que eu saia? Eu saio. Não tem problema. Então é isso, cara. Sim. Não concordo com as críticas maldosas, de forma alguma. Acho que isso é caso de polícia. Já falei sobre isso. É coisa dele ir lá, fazer uma denúncia, como ele já fez. Como ele já fez. Ele tem que fazer um BO, ir lá na delegacia de polícia especializada em crimes digitais, em crimes virtuais, abrir um BO e abrir investigação. Tá? E correr atrás dos seus direitos. Agora, como eu falei, né? Gente, mais uma vez, eu cito aquele ditado não como forma de dizer que alguém vai ser punido da mesma moeda. Não, é na seguinte maneira que eu entendo esse ditado, né? O do aqui se faz, aqui se paga. Não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. É dessa forma. Porque o que você faz com o outro pode acontecer com você. É dessa forma que eu enxergo esse ditado. Eu cito outro ditado para entender aquele outro ditado, né? Aquele outro jargão. Então, fez com o outro, agora tá voltando para você, né? Poderia ter mostrado mais grandeza. Enfim, aí cabe a reflexão de cada um, tá? Cabe a reflexão de cada um. Volto a repetir, não estou dizendo que é justo o que está acontecendo com ele. Acho que assim, é um dos atletas mais antológicos da história do Corinthians. Segundo o Ronaldo Giovanelli, já é o maior goleiro da história do Corinthians. Isso é palavras do Ronaldo Giovanelli. E se o Giovanelli diz isso, quem sou eu para discordar dele? Para mim, o Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians. Tá? Tem que ser criticado pelos erros. As críticas, elas são de acordo com o momento. Com o momento, não com a história. Eu só acho que assim, o torcedor tem que considerar a história para usar o tom correto, não que com outro atleta o torcedor tem que suavizar, o torcedor tem que ser cordial com todo mundo, o torcedor, mas ainda mais com o Cássio, pela história que ele construiu com o Corinthians, tá? É nesse ponto. Agora sim, como eu falei, na hora de ser o cara do bullying, ele gostou de ser o cara do bullying, né? E agora que ele é bullyingado, aí ele não gosta de ser bullyingado. É curioso essas coisas. Acho que cabe a reflexão pro próprio Cássio aí depois, né? Espero que a psicóloga traga esses assuntos para ele, que eu acho que ajuda no crescimento, né, do ser humano. Como profissional é indiscutível, né? A atuação profissional ela é condicionada por ele não estar bem no seu âmbito pessoal. Isso é normal de cada um. Agora, para o seu crescimento pessoal,
Acho que cabe aí até a psicóloga, o psicólogo ou a psicóloga profissional que auxilia o Cássio trazer essas reflexões. Eu acho que pode fazer muito bem para ele, tá? Enfim, bom, vamos. Cara, me delonguei demais. Vou tentar passar rápido, tá? Festa do quarteto do Fluminense. Aconteceu no mesmo hotel em que o Diniz e a comissão técnica moram, tá? O treinador só soube da informação após o clássico contra o Vasco. E o incômodo das lideranças pesou para o afastamento de John Kennedy, Alexander, Cauã Elias e Arthur. Artigo por Bárbara Mendonça, Gustavo Garcia, Marcelo Neves. Isso aconteceu ontem, a notícia. Isso aconteceu ontem, não. A notícia explodiu ontem, né? Uma festa fora do tom. Pelo que eu entendi, cara, assim, e eu peço perdão se estiver incorreto, torcedor que me corrija. Parece que eles chamaram, né? Algumas mulheres, elas se hospedaram em outro andar, né? Porque não pode entrar no andar deles, porque ali é tudo monitorado, né? Tem o staff. E eles se deslocaram para este outro andar, né? E ali aconteceu a festinha fora do tom, né? A gente pode imaginar o que deve ter acontecido nessa festinha. Enfim, tá? Enfim, isso desagradou as lideranças, os atletas foram afastados, tá? E aí, como é que vai ficar? Como é que vai ficar para a disputa da Libertadores, né? É um desfalque importante. É um desfalque importante. Vamos aqui, ó. Festa no hotel. Festa no hotel. Jogadores organizam festa acima do tom e convidam mulheres, tá? Não irão jogar, não irão viajar para o Paraguai e São Paulo. Enfrentar o Cerro Porteño no Paraguai e o Corinthians em São Paulo. São desfalques importantíssimos, é o que eu falei. Palavras do Renato Augusto aqui, ruim para a imagem de todos. Tá? Renato Augusto falou. Fomos pego um pouco de surpresa. Faz tempo que a gente não vê coisas assim. É ruim para a imagem de todos, do clube e dos atletas. É uma situação delicada, mas não podemos deixar que isso interfira no campo. É focar no jogo de quinta-feira e não criar ainda mais problema. É focar no jogo. Bom, liderança técnica, né? Ainda não teve o seu grau de brilhantismo no Fluminense, mas querendo ou não, é uma liderança técnica. Eu nunca fui campeão num time que não era unido, mas isso não quer dizer que um time unido é obrigado a ganhar ou vai ganhar, porque não é assim. Também tem jogadores de outras equipes, enfim, mas eu nunca conquistei um título numa equipe que não era unida. Então o primeiro passo é esse, você ter uma união de grupo, jogadores que se gostam, que acreditam no processo, no trabalho. A gente está no caminho certo, é focar, esquecer o que passou agora para poder conquistar uma sequência de vitórias. Aí é uma coisa para ser lidada internamente, né? A gente sabe que são atletas jovens, às vezes não tão jovens, mas que gostam de curtir a vida como qualquer um, gente, né? Eu toda semana gosto de ir no bar. Eu gosto de curtir a vida como qualquer um. E aí o Fernando Diniz, cadê o Fernando Diniz que vai dizer que o futebol é um mundo muito cruel, né? Ah, o futebol é muito cruel. Só se ele falar que o futebol é muito cruel, aí se ele fizer isso, eu vou aplaudir. Eu nunca mais falo nada quando o Fernando Diniz falar que o futebol é um mundo muito cruel. Se o Fernando Diniz chegar numa coletiva e falar que futebol é um mundo cruel, cara, que planeta é esse onde 4 jogadores não podem ter uma festinha, né? Onde quatro atletas não podem ter uma festinha. Se ele fizer isso, eu vou aplaudir de pé, tá? Eu vou me levantar aqui, eu estou sentado, eu vou me levantar e eu vou aplaudir. E eu nunca mais vou falar nada quando ele disser que o futebol é um mundo muito cruel. Tá? É um mundo muito cruel mesmo, né? Pô, os caras não podem curtir uma festinha e foram afastados ainda, né? Que mundo cruel, hein? Como você é cruel, Fernando Diniz. Porque, né, a decisão deve ter saído também, deve ter passado pelo aval do treinador, tá? Bastidores. O Fluminense consultou as câmeras e reclamação denunciou a festa, né? Então o Fluminense consultou câmeras né, e os hóspedes do hotel muito provavelmente denunciaram, né? O barulho, né?
bebida, deve ter rolado umas coisinhas a mais, né? O pessoal não foi ali apenas para confraternizar, para conversar, né? Deve ter rolado outras coisitas más, né? Fez um barulhinho adicional e a galera denunciou. A principal dúvida, tanto do Fluminense quanto da segurança do hotel, era sobre como as mulheres conseguiram entrar no local. O GE apurou que a resposta veio através de uma consulta às câmeras de segurança. Um quarto em um andar diferente de onde estavam os jogadores do elenco foi reservado para elas. A informação foi divulgada pelo canal, também foi divulgada pelo canal do Lessa, né? Então elas foram lá, se hospedaram em outro quarto, muito provavelmente bancado pelos atletas, e aí aconteceu a farrinha, né? A festa aconteceu num andar muito acima, para passar longe do monitor. Você vê que foi tudo muito bem premeditado, né? Foi tudo muito bem arquitetado. Por exemplo, caso um hóspede qualquer quisesse visitar o quarto onde os jogadores estão dormindo, não conseguiria. Porém, mesmo longe, moradores reclamaram do barulho para a administração do hotel, que investigou e flagrou o ocorrido. O assunto pegou muito mal, né? Fernando Diniz e as principais lideranças do elenco pediram para que a contratação fosse feita. O clube não vivia um bom momento em clássicos e bater o Vasco aliviaria as críticas. As mesmas lideranças pediram por uma advertência aos jogadores envolvidos quando o caso veio à tona. Que mundo cruel esse do futebol, hein, Diniz? Você é cruel, hein? Você não deixa os caras curtir uma festinha? Os staffs, os mesmos, foram pegos de surpresa e se surpreenderam com a decisão tomada pelo Fluminense. Os jogadores não esperavam que a história vazaria e mantém silêncio nas redes sociais, tá? John Kennedy e Alexander são casos reincidentes de problemas de disciplina. Não é a primeira vez que levam advertência e por aí vai, né? E por aí vai. Bom, vamos ver as cenas dos próximos episódios, né? Eu acho que isso obviamente tem um impacto relevante, porque como eu disse, são atletas importantes. O John Kennedy foi um dos caras mais decisivos na Libertadores do ano passado. Cara muito decisivo. E cada um se concentra da forma... cara, assim, a sua maneira, tá? A sua maneira. Tem atletas, isso a gente muitas vezes trata de forma folclórica, mas tem muitos atletas que precisam de uma festinha, tá? Não tô aqui aliviando dos caras. Acho que assim, se tem concentração, tem que ser respeitado. Acho que dá para ser conversado. Pô, Diniz, sabe qual é a parada? John Kennedy no cara. Vou colocar no papel do John Kennedy. Pô, Diniz, sabe qual que é a parada? Cara, assim, eu me concentro de uma forma diferente. Eu preciso de uma adrenalina. Eu preciso estar pilhado. Preciso ir pro jogo pilhado. Então eu preciso ir lá, preciso fazer minhas paradas, né? Preciso dar aquela movimentada. Porque aí eu vou pro jogo pilhado. O Diniz fala, se você for pro jogo cansado, você vai se ver... Não. Vou pilhado. Confia em mim. Confia no pai, né? Cada um... É o que eu falei. Gente, tem gente que se concentra pro jogo de formas diferentes. Tá? Tem gente que se concentra pro jogo de forma diferente. Tem gente que prefere ficar recluso. Tem gente que prefere ouvir uma musiquinha, ficar com a família, ficar tranquilinho. Tem gente que prefere ir num bar, né, conversar com os amigos, dar uma descontraída, fazer uma festinha. Então são pessoas e pessoas, ser humanos e ser humanos, gente. São pessoas e pessoas, ser humanos e ser humanos. Agora, qual que é as cenas dos próximos capítulos? Eu não sei. Eu só trago aqui porque, assim, tem atletas importantes como John Kennedy e Alexander. E também pelas próprias falas do Diniz, né? Que mais uma vez, né? Essa temporada já rolou, né? Ah, é muito cruel. Futebol é muito. Futebol é um mundo muito cruel, né? Futebol é um mundo muito cruel. Enfim, com essa deixa que eu finalizo o podcast de hoje. Peço perdão por me delongar um pouco, tá? A gente traz as notícias e a gente, infelizmente, tem que fazer as nossas reflexões aqui, né? Não tem como. São coisas que incomodam, né? Quando a gente fala de Cássio, eu sempre lembro do episódio do Bessone, me incomoda muito. Quando a gente olha esse episódio dos Atletas do Fluminense, eu sempre lembro da fala do Diniz, de que o futebol é um mundo muito cruel, né? Vamos ver, né? Vamos ver como é que isso vai ser lidado internamente, já estão afastados, obviamente, mas como é que vai ficar a relação depois, né?
Imagino que o Diniz vai tirar isso de letra. Imagino que sim. Mas a gente nunca sabe. Com o Tietê no São Paulo, a coisa azedou, né? A coisa azedou. Então a gente vai acompanhar as cenas dos próximos episódios. Gente, encerro por hoje. Vamos encerrando. Vou trazer a agenda do dia, da quarta-feira, tá? Botafogo Universitário. Não preciso nem dizer que a partida é de vida ou morte aqui pro Botafogo, né? Bolívar e Flamengo vai encarar a altitude, tá? Partida muito incômoda. Vamos ver como é que a equipe do Flamengo vai lidar com a questão da altitude. Independente Del Valle, Palmeiras também vai encarar uma certa altitude, um pouco mais tranquila, mas vai encarar a altitude e uma boa equipe, né? Uma boa equipe, equipes que hoje no continente sul-americano a gente elogia, são muito elogiadas pelo trabalho de gestão, né? Pelo trabalho da gestão. E na Sul-Americana vamos ter Danúbio e Atlético Paranaense, Bragantino e Esportivo Luquenho. E é isso, né? Esse é o caminho, esse é o dia dos brasileiros na Libertadores. Vamos acompanhar de tudo um pouco. Amanhã nós estamos de volta, hein? Encerro por hoje. Você que nos acompanha até aqui, peço para deixar aquela famosa moral. Muito obrigado, um forte abraço e até amanhã. Tchau.